Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aí em mais uma aula, né? Uma aula à distância, uma aula aí nos contextos aí que nos permite nesse momento, né? Infelizmente nós estamos distantes, mas eu espero que vocês estejam aí acompanhando as aulas. As aulas elas vão ser postadas aí, retomando a ideia, vão ser postadas aí pelo menos no máximo umas 3, no mínimo umas 2 aulas por semana. Então acompanhe aí, tá? Visualiza, faça os exercícios. É importante que você faça, não adianta você só assistir e achar que aprendeu. Não, igual a aula de hoje, é uma aula que você pode colocar muito bem em prática, né? A aula passada de desenho geométrico também, hoje a gente vai estar falando sobre desenho geométrico, em algo específico aqui. Mas coloque em prática, né? Hoje, na nossa situação, pega aí a sua régua, né? Eu sei que você tem uma régua aí na sua casa, uma régua, essas réguas, né? Simples, de 30 centímetros, de 10, de 15, de 20, não importa, né? Desde que ela tenha a marcação certinha e ela, né, seja uma boa régua, não há problema nenhum, tá bom? Então eu espero que vocês estejam exercitando. É como uma lição de casa, né? A lição de casa ela é passada na escola para você fazer em casa. Nessa situação está muito próximo. Então eu espero que você, né, pegue aí a sua régua. No dia de hoje, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre a régua especificamente. Saiu um pouquinho fora do mundo das artes, mas a gente precisa ter muita concepção de medidas, né? Medidas no sentido geral. E o instrumento que a gente tem no dia de hoje é a régua. É o instrumento que facilita para a gente, tá? Então, assim, é muito sério, mas ao mesmo tempo não precisa ser tão sério, tão complexo, né? Na última aula que eu tive a oportunidade, eu falei que você poderia estar fazendo um desenho baseado somente em linhas retas. Lembra daquela primeira aula que a gente teve, uma das primeiras aulas, que a régua ela vai facilitar a nossa vida com relação às linhas retas, tá? Linha curva, linha mista, não, né? Linha orgânica não, ela é uma linha reta, tá? E hoje eu peguei a régua para a gente entender um pouquinho a régua, tá? Porque às vezes eu falo muito em régua e não vou dar uma aula específica. Não, hoje eu vou dar uma aula específica sobre régua. Então é importante que vocês aprendam a lidar com a régua. Tanto os menores, né, quando a gente está aprendendo a lidar com a régua, até os maiores, para a gente certificar de algumas coisinhas aqui. Então essa aula serve tanto lá para o pessoal do primeiro ano, até o pessoal do quinto. Né? O pessoal do quinto para recapitular algumas coisas e aprender algumas coisinhas a mais, se não aprendeu, né? Eu espero que tenha aprendido. Mas assim, para os menores também é importante. Então as mães aí que estejam acompanhando também essas aulas, é importante que a gente tenha noção de régua, tá? No mundo das artes também, tá? Então hoje a aula é específica sobre régua. Já deixei até aqui, deixei até claro aqui na lousa. Deixa eu desligar o celular que eu acabei de cancelar. Bom, enfim. Eu já deixei aqui bem destacado aqui na lousa que hoje a nossa aula está baseada aqui na régua. Então aí, lembrando aí na questão aí de escrita, né, que é importante a gente entender que precisa ter um acento ali, né? Então, né, régua aqui com acento aqui no E, né? Beleza. Então a régua é exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho vários tipos, inclusive o tipo que veio para os alunos, que sempre vem, né? Faz um tempo que não vem, porque acho que coisa de licitação, essas coisas, né? Mas enfim, uma régua bem interessante, que ela foi feita de PET, garrafa PET, coisa bem legal. Veio um tempo para a prefeitura, vinha um conjunto de esquadros, né? Tinha o outro esquadro que eu não tenho, esquadro, e essas réguas, né? Que vinha para a prefeitura. Muito aluno ainda tem essa régua, que é uma coisa que eu não quero, uma coisa que, né, ela é flexível, né? Então dificilmente ela quer.
Bom, enfim, vamos nos direcionar aqui para a aula. Galera, régua, quando a gente olha para a régua, a gente vê um monte de tracinho, né? A aula de hoje está especificamente sobre esses tracinhos que a gente precisa entender, tá bom? Eu tomei a frente aqui e desenhei uma régua aqui na lousa, para facilitar a nossa compreensão. Já pensou se eu tivesse que falar aqui do zero até aqui não ia dar para vocês verem, né? Então eu fiz ela aqui, essa régua, né? Que é extremamente importante para a nossa vida. E eu fiz ela grande, para a gente entender, para que vocês vejam, para que a gente entenda. Aqui, na questão da régua, eu coloquei as medidas que a gente vai encontrar na régua. Os tipos de medidas que a gente vai encontrar na régua. Se você olhar para a régua, a gente vai encontrar uns tracinhos maiores. Os tracinhos maiores é onde estão os números. Está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? Eu fiz aqui até o 8, que foi mais ou menos aí a limitação da lousa. Mas, do 0 até o 1, ele tem uma medida. Do 0 até o 2, ele tem uma outra medida. Então é exatamente isso que a gente vai falar. Tá bom? Bom, pensando aí que a gente tenha uma linha reta, né? Pensa nisso, na linha reta. Deixa eu pegar aqui maior, aqui um esquadro maior, que facilita bastante. Eu pego essa linha aqui, ó, e risco. Qual o tamanho dessa linha? Qual o tamanho dessa reta, né? Essa linha reta? Eu vou medir daqui, da onde eu comecei, e eu estou fazendo esse pontinho aqui, até o final. Então, essa é a medida dessa reta, dessa linha reta. Isso é importante saber. Se ela está na posição horizontal, se ela está na posição vertical, diagonal, não importa a posição. O tipo de linha ela é reta. Então, eu estou medindo aqui. Qual é essa medida? Né? Isso é que é importante para nós, quando a gente lida com régua. Né? Bom, aí eu venho com a minha régua e meço. Quando eu meço aqui, eu vejo aqui na minha régua, tem aqui mais aproximadamente 14 centímetros. 14 centímetros. Desse pontinho aqui, do começo da linha até aqui. Como é que eu sei? Porque eu peguei a minha régua e observei que a primeira, uma coisa que a gente precisa entender é que tudo começa a partir do zero. Não começa a partir do começo da régua. Por exemplo, se isso aqui fosse a nossa régua aqui. Tá vendo esse espacinho aqui, ó? Esse pequeno espacinho, isso não vale nada. Isso não é medida nenhuma. A medida começa a partir do zero. Lembra sempre disso. Quando for medir alguma coisa, é sempre na linha do zero. Tá bom? Isso é importante a gente saber. Sempre na linha do zero. Então o que acontece? Aí eu pego, né, nessa situação e meço. Bom, o final dela, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma linha aqui, uma linha qualquer. Estou fazendo aqui né? Imagina que seja uma linha reta. E ela deu aqui, ó. O finalzinho dela deu aqui e o começo deu aqui, ó. Eu venho com a minha régua, coloco e eu vejo quantos centímetros eu tenho nessa linha. Baseado aqui na minha régua. Que a sua régua é a mesma coisa, só que eu fiz maior. Lembra disso. Quantos centímetros será que eu vou ter? Muito simples. Se ela está aqui do zero e ela está me mostrando aqui o 4 em cima aqui da linha do 4, significa que essa linha aqui ela possui 4 centímetros. Né? Aí a gente entra aqui nessa situação aqui, ó, centímetro. Tá bom? Isso é importante a gente saber. Toda régua ela precisa de centímetro e milímetro. Milímetro a gente vai falar depois. Centímetro aqui no caso. Se eu tenho uma reta, uma linha reta, que ela começa aqui no zero e vai até aqui. Quantos centímetros eu vou ter? Daqui até aqui. Quantos centímetros eu vou ter? 2. Do
centímetros, porque está exatamente em cima do 2 aqui, ó. Lembra que todas as vezes que tiver em cima desses tracinhos que tem número, significa centímetros, né? Eu tenho aqui até aqui 1 centímetro, daqui até aqui também 1 centímetro, daqui até aqui 1 centímetro. Não significa que eu pego a régua e o começo dela está aqui, ó. Aqui, ó, 1, 2. E termina no 3, quantos centímetros eu tenho aqui? Eu não tenho 3 centímetros, eu só tenho 1 centímetro. Porque foi do 2 até o 3. Então aqui eu tenho 1 centímetro. Entenderam isso? Não importa, de repente você precisa medir rapidamente. Pega a régua e mede aqui, ó. Puxa, 18, 10. Começo deu 10 e fui até o 18. Então eu tenho 8 centímetros, não tenho 18. Tá? São coisas que você vai fazer na prática. Então a gente vai ter essas duas situações. A régua que você vai colocar a partir do 0, ou você vai ter uma situação que você precisa medir ela no meio da régua. Né? Vamos imaginar aí que a régua tenha quebrado, por exemplo. Dá para usar a régua se ela tiver os centímetros suficientes para medir? Sim. Por exemplo, eu tenho uma régua que eu uso muito, ela quebrou bem no 12 centímetros. Ela não tem um 0. Ah, eu jogo fora? Não, não necessariamente. Eu uso do 12 até o 30, por exemplo. Então eu tenho 18 centímetros a régua. Eu vou jogar fora? Não, eu posso usar. Né? Só que com esse conceito, eu não vou ter o 0. Eu vou ter o 12 como início. Mas sempre prestando atenção nisso. Se eu estou aqui do 2 até o 3, eu tenho 1 centímetro. Cada tracinho desse, ó, eu tenho aqui do 0 até 1. Eu tenho 1 centímetro. Pensa nisso. Do 1 até o 2, eu tenho 1 centímetro também. Do 2 até o 3, eu também tenho 1 centímetro. Do 3 até o 4, eu também tenho 1 centímetro. Do 4 até o 5, eu também tenho 1 centímetro. Então, cada conjuntinho desse aqui é 1 centímetro. Agora, se eu pego do 0 e venho até aqui, por exemplo, 6, quantos centímetros eu tenho? Do 0 até o 6, quantos centímetros eu tenho? 6 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, isso é importante a gente saber. Isso quando a gente fala em centímetros. Quando está regular a centímetros. Só que a régua, ela não possui só os centímetros. Ela também possui os milímetros, que é extremamente importante a gente entender. Tá? Os menores talvez não aprendam, né, rapidamente assim, mas os maiores já têm que ter um pouco dessa concepção. Já tem que ter um pouquinho dessa concepção. O que significa isso?